Então, pessoal, sejam bem-vindos à live. Estou com o Bruno, deixa eu tirar aqui para aparecer o nosso nome. Eu sou Marcos Milles, sou CEO da CS Coaching e hoje eu recebo para conversar comigo sobre os desafios da capacitação e em vendas o Bruno Lupetti, que é um grande amigo, aí a gente conviveu o ano passado todo nesse desafio de capacitação de time de vendas. Tive a oportunidade de conhecer o Bruno pessoalmente antes da entrada do Covid, que eu estava fazendo uma proposta para a empresa, para a Pepper. Eu vou deixar depois o Bruno se apresentar e apresentar a empresa também, mas eu tive a oportunidade de apresentar a proposta pessoalmente, até acontecer o início da Covid e isso mudar tudo. Então, gostaria que o Bruno também se apresentasse, explicasse um pouco da operação da empresa, para o pessoal entender um pouco o cenário seu de equipe e liderança de vendas. Opa, Milhos, obrigado aí pelo convite, fico muito lisonjeado. Realmente foi uma experiência intensa, né, que a gente teve, mas posso dizer confortavelmente de muito resultado. E fico muito feliz aqui em poder contribuir com esse novo normal, essa live sobre vendas, que é o que eu amo fazer. Exatamente, né? A Pepper Fuchs é uma empresa alemã, já está no Brasil aí há mais de 30 anos, foi fundada em 1945 e tem como principal objetivo, né, vendas industriais, produtos industriais, né, soluções, muito voltado agora para essa parte de indústria 4.0, conectividade, sensores inteligentes, e a gente vive aí essa janela de oportunidade na indústria brasileira de realmente encurtar a distância aí para as outras indústrias globalmente falando, na capacidade produtiva, né, no diagnóstico, em a gente não ficar devendo para ninguém quando comparar a nossa indústria com a indústria de outro setor. E somos um time enxuto, né? A Pepper Fuchs tem aproximadamente 50 funcionários no Brasil. No mundo inteiro somos mais de 6 mil colaboradores e estamos aí com esse objetivo diário de potencializar os negócios dos nossos clientes, de facilitar essa migração, né, para a indústria 4.0, desmistificar um pouco essa complexidade que existe, né? A gente quer ser esse agente facilitador nessa transição, nessa transformação que estamos vivendo. Então, como você pode imaginar, não é fácil, é bem desafiante essa atuação, por isso que a gente conta aí cada vez mais com capacitação do nosso time de vendas, não só técnica, né, de produto, mas também como a gente se comunicar melhor, como atingir melhor os pontos, as dores e como ajudar, como ser esse facilitador, não ser um fornecedor somente, né, um parceiro de negócios. A venda da Pepper Fuchs, ela é uma venda consultiva, uma venda técnica e uma venda consultiva, né? São projetos que têm que ser conquistados. Esses projetos de automação, a empresa contratante, ela busca muitas vezes um parceiro que acompanhe ela durante essa sequência de projetos que ela pode ter, de implantação, né? Só para dar um cenário um pouco assim do que seria a venda, né? E esse time de vendas, ele se torna, de certa forma, faz um papel de farmer também com a conta. Mas eles também têm um perfil no território deles que eles têm que atuar como hunter, né? Então, um perfil bem... Tem um mix aí, não dá para dizer que é um puro farmer, mas é um mix, né? Você tem que ter o desafio de um profissional de vendas que consiga manter esses clientes que vêm com uma receita recorrente de projetos, mas ao mesmo tempo tem que fazer um trabalho de prospecção no território geográfico que ele tem, né? Com certeza, né? A prospecção para um vendedor é a certeza da sua sobrevivência, da sua sustentabilidade, né?
Nós temos com certeza esses pilares, né, do business as usual, que já vem uma venda um pouco mais transacional, recorrente, e nós temos, claro, uma análise de pipeline, as oportunidades que vão nos levar para um outro patamar. Então, é geralmente nessa oportunidade onde a gente tenta se diferenciar, tenta se mostrar de uma maneira mais consultiva, e é onde a gente precisa provar por A mais B que a tecnologia, que o atendimento, que as condições, né, todo um cenário por detrás vai ser bem sucedido, o cliente vai atingir os objetivos dele. Então, Legal. nessa parte aí, a prospecção é fundamental, o relacionamento é muito importante, que palavras eu uso e como me conectar com o cliente, extrair do cliente o que ele realmente precisa, o que ele espera, acho que é fundamental, é parte integrante aí do sucesso da conversão dessa oportunidade. Antes de entrar na primeira pergunta, vou contextualizar para o pessoal que está assistindo que em janeiro e fevereiro de 2020, nós começamos a discutir escopo do trabalho de uma academia de vendas. Tá? Perfeito. E né, eu estava concorrendo pela Sales Conte com outras empresas, nós, né, fui finalista, e nesse momento vocês me chamaram, então, para a gente fazer a amarração toda do projeto, que começava por participar do kickoff de vendas de vocês, que era para ser um hotel, presencial, com tudo bonitinho, tal, e começou a pandemia. A gente teve que junto sentar rapidamente, falou, olha, agora é tudo remoto, desde o kickoff vai ter que ser remoto, e dos dois lados, né? Tanto eu tive que me preparar para trabalhar o conteúdo, a dinâmica do lado de vocês, né? Então, tem essa primeira pergunta, faz parte, de certa forma, depois de contextualizar isso, esse cenário aqui, que é o seguinte: diferentes perfis de função no mesmo treinamento. Isso eu tenho visto e tenho respirado nas empresas. Assim, pô, eu tenho um perfil diferente de um SDR, de alguém que faz prospecção, para um executivo de contas. E, eventualmente, até o time de marketing, né? Que faz, e eu proponho muito que traga o time de marketing, mas são perfis diferentes. Claro. São maturidades, eventualmente, diferentes, né? Mas todos querem colocar o grupo no treinamento. Como é que você enxerga isso, o desafio? Como é que você lidou com isso também? Acho que foi um aprendizado para nós, né, Marcos, essa parte da diferentes grupos, né, mas cada vez está mais claro para mim que você tem que ter os objetivos daquela capacitação o mais claro possível, né? E você até, a liderança tem um papel muito importante nessa parte, porque por mais que você tenha perfis diferentes, senioridades ou maturidades diferentes no treinamento, acho que se você conseguir alinhar primeiramente o porquê que aquele treinamento é importante e relevante para aquela pessoa, seja ela de marketing, seja um NDR, um SDR, SQL, eu acho que você já tem meio caminho andado. Então, eu começaria nessa parte aí de ter uma clareza na definição do que você espera, do que você quer atingir com aquela capacitação, conseguir o compromisso de todos os participantes de que é relevante para ele por conta de XYZ, e quem melhor do que o líder para ter essa conversa ou no grupo ou individualmente com os seus liderados e deixar claro do porquê é importante, do porquê é relevante, o que a gente espera atingir. Eu acho que com isso você minimiza as fricções aí possíveis, né, de perfis diferentes num mesmo treinamento, ou de cargos, funções diferentes, né? Quando você cita perfil, também me vem muito à mente, poxa, eu tenho pessoas mais analíticas, pessoas mais relacionais, então você acaba, sempre tem aquele no treinamento que participa mais, é mais natural a participação dele, ele é extrovertido, ele quer falar, e você tem o introvertido, que não significa que ele não está assimilando aquele Curtindo, né? conteúdo, né? Sim.
Então, acho que nesse sentido, o aprendizado é de ter uma gestão próxima, alinhada com o trainer e com o seu time, ter essa clareza do objetivo do treinamento e o porquê que ele é relevante. Se você atingir esse alinhamento com todos os que estão participando do treinamento, da capacitação, acho que a chance de você ter um sucesso é muito grande. Essa questão é muito importante, você trouxe, setar bem a expectativa, né? Então, falar, olha, tanto a liderança ajudar isso, e durante a capacitação, né, conseguir trazer os exemplos eventualmente diferentes, só que você não consegue dar exemplos assim, one size fits all, né? Então, Claro. às vezes, aquele conteúdo é muito forte para o executivo de negócio, ou outro, de repente, é muito forte só para a parte de prospecção, mas setar bem essa expectativa. Só, pessoal, não é um treinamento só para essa função ou só para aquela função. A gente tem um desafio em conjunto, a empresa junto com o instrutor, de conseguir fazer isso em conjunto, né? Claro. Então, acho que esse é um bom ponto. O segundo ponto aqui para a gente trazer, que nós trabalhamos bastante isso dentro da academia, né? Eu reconheço que eu tenho um conteúdo muito denso da academia, fiz uma adequação até nesse decorrer, assim, de não trazer tanto conteúdo, deixar mais espaço para essas para as discussões. Isso foi uma coisa que a gente eventualmente foi trabalhando também na academia. Mas qual a sua visão do outro lado do balcão disso, de adequar o conteúdo versus a aprendizagem? Esse é um baita aprendizado também, viu, Milhos? Como a gente tem, pelo menos eu, né, tenho formação aí em engenharia e depois fiz o MBA e tudo mais, a gente gosta de tentar maximizar, para não dizer otimizar conteúdo, tempo, e a gente acaba desconsiderando que o público-alvo não deixa de ser pessoas, né? Então, existe tem pessoas que aprendem mais rápido, tem pessoas que aprendem mais lento, tem diferentes níveis aí de absorção. Para alguma pessoa, aquele conteúdo vai fazer muito mais sentido do que para outras, a depender do momento da jornada que aquela pessoa está vivendo, né? E eu acho que esses pit stops, para mim, o aprendizado forte ficou de eu preciso em algum momento, por mais que eu tenha idealizado um conteúdo lindo, com uma carga horária perfeita, eu preciso avaliar, preciso ter um pit stop de absorção desse conteúdo. Realmente está sendo internalizado? Está fazendo sentido? Como que a gente mede isso? E isso passa, às vezes, por você ter que remanejar um pouco o treinamento, né? Replanejar horas. Poxa, a aprendizagem não está da forma que a gente gostaria, ou a aprendizagem está super acelerada. Vamos ter que pensar em mais conteúdos aí. Então, geralmente é o contrário, né? A aprendizagem está um pouco aquém das expectativas e a gente precisa, para que aquele conteúdo realmente que é importante, estamos todos no mesmo barco de que é relevante, é importante, vai fazer a diferença para nós, talvez ser mais flexível como eu posso dizer, no desenrolar desse conteúdo ao longo da capacitação, para que você permita que uma esmagadora maioria do público-alvo aprenda, internalize, porque do contrário vira aquela coisa, né? O conteúdo foi abordado? Foi. E você vai mandando um monte de checkbox, e às vezes esse checkbox de feito, nos dá uma sensação de avanço, né? Avanço, a capacitação tá fluindo, estamos cobrindo o conteúdo, mas, poxa, e a aprendizagem? Ela está sendo internalizada? Então, eu acho que essa flexibilidade é importantíssima. Fica a minha dica aí para os colegas que estão assistindo, de que esses pit stops de, gente, o que está ficando para vocês? O que ficou de mais relevante? Como que você aplica isso no seu dia a dia? E no cenário que a gente está vivendo hoje, precisa de disciplina para você conseguir fazer isso, para você não ser engolido pelas demandas do dia a dia e falar capacitação feito, mas foi internalizado? Aí são outros 500. Eu tenho um ponto para acrescentar. Acho que você tocou nisso, mas deixa eu abordar dessa forma.
a percepção do líder do que ele quer, às vezes pode distorcer da real capacidade do time de absorver. Fato. Porque o líder, ele eventualmente já tem o conhecimento sobre aquele assunto que é mais avançado, aquela técnica, aquela metodologia, enfim, ele já tem. Ele gostaria muito que o time tivesse aquilo. Então ele traz toda essa vontade e ele enxerga no instrutor e fala, vamos em frente, isso daqui que eu quero. Daí o time ter essa capacidade que ele imagina, essa rapidez, enfim, para conciliar junto com o treinamento, conseguir bater as metas e fazer todo o restante que tem que fazer do dia a dia, é um mega desafio, né? Um mega desafio. Então, aí que está a sabedoria da coisa. Aí que está a sabedoria da coisa. Então, ter dos dois lados, do lado da empresa que está fazendo a capacitação e do lado da empresa também ter essa adequação. Olha, a gente fez um acordo no início, mas a gente vai ter que ter flexibilidade agora aí de se ajustar em cronogramas, em quantidade de horas, o que for, né? Então, esse é um ponto. O próximo é desafiador também, né? Como manter a motivação do time em treinamentos remotos, né? Isso é um ponto tricky, né? Com certeza. Bom, nós como pessoas de vendas, principalmente essas vendas mais consultivas, e viemos de uma escola, pelo menos posso dizer de mim, ou por mim, que vim de uma escola de, poxa, estar presente no cliente, de marcar ponto em alguns clientes estratégicos, ter essa mudança drástica para o ambiente remoto não foi fácil. E eu posso imaginar para os meus colegas que estão acostumados também a esse tipo de trabalho, e não só trabalho, a própria capacitação, porque quer queira, quer não, a capacitação não deixa de ser uma troca, um networking, um evento. Você vai para um evento com alguns objetivos. Um deles é a troca, é o networking, né? E o remoto quebrou isso, né? Destruiu essa parte da convivência com outros seres humanos, né? Leitura, né? Leitura, visão holística do cliente, comportamento, Claro, né? claro. E especificamente falando de capacitação, né? Convenhamos, toda capacitação, boa capacitação, tira a gente da zona de conforto. E o ser humano, por definição, não gosta de conforto. Então, quando você coloca esse desafio adicional de, poxa, é online, é você sozinho na tua casa, na frente de uma tela, absorvendo um conteúdo que, por definição, vai te tirar da zona de conforto, a chance de você cair num cenário de mais negação, de isso não serve para mim, poxa, no PowerPoint tudo funciona, tem cliente aqui me ligando, eu preciso fazer meus follow-ups, tem proposta para fechar, deixo aqui ligado online e vou fazer outras coisas. Essa tentação é muito grande, né? A vida como ela é, sejamos sinceros. Mas eu acho que passa um pouco, né? Como desmistificar isso, ou como minimizar isso, porque eu acho que eliminar é impossível. Como maximizar essa motivação passa um pouco pelo que a gente comentou no início, de se está claro o que quer ser atingido e o porquê daquilo ser relevante, por mais que muitas vezes 100% do conteúdo não vai ser relevante para todos, acho que é um fator aí de motivação muito pertinente, de você falar, poxa, mas mesmo quando você percebe aquela queda na motivação, você revisitar esses pontos, gente, a gente está fazendo essa capacitação por conta disso, disso e daquilo, é importante para nós por conta disso, disso e daquilo. Eu acho que são formas aí de você manter a motivação. Uma outra forma, que aí talvez não esteja 100% no nosso controle, é conseguir um sucesso através de um conteúdo ou de um conceito que foi apresentado numa capacitação. Então, você usou aquele conceito que era novo para você e você teve êxito. Você conseguiu um sucesso. Eu acho que maior motivação do que essa de, poxa, agora eu posso multiplicar isso para outros clientes. Se só essa parte do conteúdo já me trouxe esse sucesso, imagina o que vai vir, né, de conteúdo. Acho que isso também Ou um outro ajuda na colega também, motivação. né?
Não, e Ele viu que o outro multiplicar colega de isso, repente conseguiu. acho que multiplicar isso, fala, gente, eu queria começar a capacitação de hoje com um case de sucesso do nosso colega fulano de Tá? tal, que aplicou os conceitos A, B e C e teve um resultado, sei lá, talvez não necessariamente o pedido de compra, né, que seria o nirvana da equipe de vendas, Mas uma mas experiência positiva com. conseguiu um resultado diferente numa situação que não estava tendo tanto resultado. Então, acho que também ter essa transparência, esse ambiente de confiança para multiplicar isso é uma forma de você potencializar a motivação do time. Um ponto que eu fiz na academia de vendas da Pepper foi eu fiz entrevistas com os líderes e com alguns vendedores. Né? Isso Perfeito. foi uma coisa que ajudou. De forma incremental, o que eu estou fazendo hoje? Eu disparo um formulário do Google, onde dois formulários, na verdade. Um primeiro, né, que para separar um pouco a questão, assim, o primeiro para conhecer um pouco o vendedor, ele explicar a posição dele, um histórico dele para eu Claro. conhecer. E o segundo, daí já é mais de negócio. São umas 4, 5 perguntas que são do dia a dia dele. Como é que ele enxerga que o cliente, como é que ele enxerga a percepção do cliente com relação aos atributos que a oferta dele oferece, a visão dele, com relação às principais objeções que ele ouve, o perfil dos interlocutores, para ele explicar e trazer perfil dos interlocutores, e a visão dele de diferenciação. Como é que ele imagina que o produto é diferenciado? Aí, com isso, o que eu vejo? Eu vejo as diferentes visões de cada um. E consigo identificar maturidade, eventual diferença de maturidade do time pelas respostas. É impressionante como traz isso. Com isso, eu consigo também ir mais na realidade do time, trazendo exemplos. Se eventualmente está muito distante a visão do líder para o time, é uma coisa que eu consigo ajudar o líder também a dizer, olha, a gente tem que dar uma adequada, né? Que ficou meio longe a coisa, né? Então, a gente tem que dar uma adequada nos exemplos, enfim. Né? Bom, o próximo ponto é todo mundo quer resultado. Treinamento de vendas, né? Então, não é só passar conteúdo. Agora, como que a gente consegue fazer que o treinamento impacte diretamente o pipeline? Eu acho que tendo essa clareza, viu, Milhos, de o que a gente quer atingir, ter alguns casos específicos de medição. Então, a gente foi bem assertivo, eu diria, na nossa construção, nas correções das nossas rotas, quando a gente acabou trazendo para a realidade mesmo clientes que a gente gostaria de atingir, personas, né, que a gente gostaria de trabalhar. E acho que esse é um exemplo forte de como impactar no pipeline, trazer o trainer realmente para a operação, para o exemplo de cliente que a gente atua, para o dia a dia do executivo. Isso acho que cria uma relação de confiança entre o público-alvo e o próprio treinador, ter essa transparência dos gaps, que nem você comentou, poxa, tem pessoas que assimilam mais rapidamente, tem pessoas que de maneira mais lenta, e ter esse alinhamento com a própria liderança. Às vezes o líder está com uma expectativa de que, meu Deus, meu time é só de Neymar, mas para algum caso específico pode ser que nem tanto, né? Tem um Casemiro ali, tem um Miranda, um Thiago Silva. Então, acho que a principal forma de você impactar o pipeline é trazer exemplos, casos reais. Falar, cara, como que a gente desenrola, como que a gente descasca esse abacaxi aqui? O cenário é esse, as pessoas são essas, a gente vê potencial para isso. Como que a gente faz? Ajuda a gente, trainer. E usar os conceitos que o trainer traz no skin the game, na vida, né? Então, acho que é uma forma de impactar o pipeline. Eu lembro dessa primeira virada que a gente fez de eu ter acesso, óbvio que com todo
a, a, o cuidado, a administração do risco com acesso à informação, todos os NDAs assinados, bonitinho, mas eu tive acesso, então, aos territórios de todos. Perfeito. E ao perfil de contas que você, como líder, gostaria que o pessoal tivesse atuando. Perfeito. E não a escolha do vendedor para a conta que ele quer trabalhar. Com certeza. Porque, eventualmente, a zona de conforto vai dizer o quê? Eu vou pegar o case que eu tenho ele melhor trabalhado, que tem depoimento, isso e aquilo e tal. Mas esse você já está lá. Você, como líder, já sabe que está lá e falou, isso daqui já está andando. Eu quero essas contas aqui que eu não estou lá dentro. Então, aí a gente olhou o território e muito com apoio, com esse alinhamento com a liderança, porque isso não é uma iniciativa que pode vir, que é uma iniciativa do treinamento. Isso é um ponto que eu tenho trabalhado bastante com as empresas, assim. Desde o primeiro momento, se vocês não entenderem que o treinamento não é da Sales Coach, o treinamento é de vocês. Eu sou um capacitador, eu vou fazer esse elo, mas o treinamento é de vocês. Então, depois, o pegar e colocar em prática, tal, vai do líder buscar isso. Então, ali a gente começou a fazer esse elo, porque os exemplos eram muito claros, assim. É essa conta que você vai atuar. E por que você não mapeou as pessoas? Está aqui, está essa informação, são essas contas para você trabalhar, né? E isso amarrado, depois, no final, eu já estou puxando aqui depois para a gente falar da próxima pergunta, que é o seguinte, a gente fez um desafio, a gente montou um challenge. E esse challenge, eu acredito que ele, de repente, seria diferente, teria um impacto até maior, se a gente tivesse, de repente, montado ele desde o início da academia. Eu acho que isso teria sido diferente. Mas foi o momento, a gente criou depois. Eu acho que assim não tira também o mérito dele, mas se os vendedores, os alunos, soubessem desde o primeiro momento que teria esse desafio, eles iriam tendo, porque vendedor é competitivo, ele vai querer estar no pódio e tal. E esse desafio, esse challenge, está diretamente ligado às oportunidades que você tem no pipeline, com o objetivo de gerar mais oportunidades, né? Entrar em determinadas contas. Eu tenho sentido que esse tipo de iniciativa, nos processos de capacitação, tem dado resultados, né? Com todo o cuidado disso, né? Para não gerar, não quero usar termos tão fortes, mas não gerar nenhuma carnificina interna, quer dizer, a gente não quer ver ninguém, mas o vendedor gosta de competição, né? Mas você fazer bem as divisões de grupo, né? Para não ficar ninguém na sombra, ninguém se esconder, ou não deixar aqueles que você já sabe que de repente vai aparecer, vão tomar a liderança da coisa, né? Dar claro. e colocar apoio para isso, né? Então, acho que uma coisa que deu impacto, né? E eu tive o depoimento, gravei o depoimento de uma pessoa do time, eu acho que você conhece do projeto, né? Obviamente, muito melhor que eu, mas eu tive o depoimento de um dos vendedores do time, que após a academia, o Felipe entrou em contato comigo, né? E falou, pô, Marcos, queria te dar um depoimento que aquela conta que eu peguei e trabalhei ela no desafio, no challenge, eu vou vender. Estou com ela já quase para vender, queria te agradecer, tal, poder um depoimento melhor. Depois de fechar, eu esperei um tempo, pedi o depoimento gravado dele e ele fez o depoimento. Mas eu imagino que isso deve ter gerado, eu sei que você não pode falar em volumes, em receita e tal, mas eu acho que é interessante porque você tem resultados práticos da academia, né? Isso é fato, Marcos. Acho que a gente pode dizer que tivemos êxito, sim, na capacitação. Os conceitos abordados até hoje a gente usa. Então, claro que passa pela liderança, essa sustentação de novos conceitos, de novo, tirar da zona de conforto
faz parte, né? Se você tentar ser cada vez a versão melhor de si mesmo, faz parte. Acho que essa questão do não foi tentamos fazer como se fosse um gamification, né? Algo sadio, algo leve, mas que tivesse no frigir dos ovos uma competição. Eu acho que a pessoa de vendas de maior sucesso, ela gosta de competição, mas ela mais do que competição, ela gosta de trabalhar em equipe. Então, esse foi um fator de sucesso, na minha opinião, de ter concebido esse tipo de conceito de competição, mas em equipe, e isso potencializou o time a trabalhar, a querer ganhar, a buscar o aumento do pipeline, buscar as oportunidades através dos conceitos da capacitação. Então, sensacional. Isso foi legal. Recomendo. Então, de certa forma, já vem aí, né, um pouco você já respondeu, mas misturar os times, né? Misturar times diferentes, perfis diferentes. E uma das coisas que a gente fez também nesse processo do desafio final foi a banca de avaliação, que a gente montou uma banca que você conseguiu até trazer um professor, você trouxe um acadêmico até para fazer parte da banca. Você conseguiu também uma pessoa responsável pelo RH de um território maior, quer dizer, ela eu acho que cuida de Américas ou todo Latinoamérica, para fazer parte desse cenário. Então, a banca avaliadora dos grupos, ela tinha um peso muito forte, né? Isso deu um peso para a competição como um todo, né? Eu acho que foram os mecanismos que a gente encontrou para não só potencializar o uso dos conceitos da capacitação, mas como trazer um valor ali para aquele desafio, né? E tudo no viés da motivação, né, Milhas? Porque também a gente foi chegando no final do ano, aquela estafa, o home office que não acabava, o Covid que estava piorando, e quem não foi sobrecarregado com conteúdos online e treinamento, você desligava o computador do trabalho, você já tinha outras lives para participar, então você não trocava de ambiente, né? Então, Sim. acho que você saber se reinventar, conhecendo o seu time, né? Claro, às vezes você tem um time que, com a expressão que você usou, é só carniceiro. Ele quer ser o melhor por ser o melhor, vale tudo, e o que importa é o resultado final. Então, poxa, talvez não seja tão legal você criar uma competição que esse tipo de pessoa esteja trabalhando em equipe. Então, vai um pouco aí desse discernimento, do conhecimento que você tem do seu time e o que vai impactar para eles, né? Naquele momento a gente percebeu que, poxa, ter alguém de fora, ter uma banca avaliadora com critérios minimamente já pré-estabelecidos, porque assim como qualquer pessoa, a pessoa de vendas não gosta de se sentir injustiçada. Então, quando você tem um vencedor, seja uma pessoa ou uma equipe, você tem que ter alguma clareza dos pilares de avaliação. Então, acho que a gente foi assertivo nesse Os quesito. critérios claros de avaliação, né? Critérios claros, Isso estava é num importante. regulamento. Tá aqui, gente. Qualquer um pode ganhar. Vai ser avaliado isso daqui. Utilizem os conceitos ministrados na capacitação. Boa sorte. Então, acho que Legal. fomos assertivos nessa parte. E vendas, por mais que a gente viva numa constante transformação, existe competição, existe sadia, que eu acho que é a que potencializa os resultados da empresa, com certeza, mas não deixa de ser ter o sucesso, né? Poxa, consegui entrar naquele cliente que era difícil, que não me dava oportunidade, e fiz diferente, aprendi algo novo, quero multiplicar isso para os meus colegas, quero ajudar os meus colegas a ter esse sucesso também. Por isso que eu acho que mais do que competição, trabalhar em equipe é premissa para o profissional de vendas do futuro, porque o sucesso dele passa também pelo sucesso dos outros e ser esse Sim. influenciador, esse facilitador faz muito sentido. Pô, quero te agradecer.
e aproveitar, dar os parabéns também, porque eu sei que vocês bateram recordes de vendas esse ano aí, né? Com certeza. Não dá para associar diretamente a capacitação, mas eu acho que tem uma parcela, tem uma sementinha aí que a Sales Coaching, que eu ajudei o pessoal a ter esse ano aí também. Foi muito legal ter convivido com vocês. A gente praticamente foi o ano todo, de março a quase dezembro. Verdade. A gente participou um ano inteiro assim de academia, de processo de capacitação, foi muito legal, né? Uma amizade que se formou com todo o grupo. E acompanho, de certa forma, o trabalho de vocês, estou vendo todas as publicações que vocês fazem e, pô, muito feliz de vocês terem aí um ano recorde de vendas. Muito legal. Parabéns pelo seu trabalho aí, Bruno, de todo o time. Eu agradeço, Marcos. Com certeza você tem papel fundamental aí. Posso te dizer que a grande parte do conteúdo ministrado a gente usa no dia a dia, mas sem dúvida todo esse sucesso o time está trazendo, né? Acho que cada um teve que se reinventar, o mais farmer para o mais hunter teve que se adequar e só tenho a agradecer o suporte de pessoas qualificadas como você para nos ajudar a atingir esses resultados, mas também o empenho e a vontade de fazer diferente do time, né? Eu Do acho que time. o maior responsável pela situação que a gente vive hoje é o time. Choraram, sofreram, suaram a camisa, mas também agora é hora de comemorar e planejar já o próximo ano com os mesmos conceitos e mais Uma meta pontas aí. maior, uma meta Claro, maior. um ano bom vai virar referência, Vai né, para o virar. próximo ano, com certeza, é do jogo. E a gente Show. está bem confiante aí de que esse time capacitado pode trazer resultados ainda melhores. Show de bola. Bruno, muito obrigado pelo seu tempo, disponibilidade, ok? Cara, bom 2022, bom planejamento para vocês, ótimas vendas. Abraço. Obrigado, Marcos. Boas festas. Tchau, tchau. Tchau.